aquilo que eu vou falar hoje vai ajudar um pouquinho mais a gente compreender essa questão do testemunho de ontem à noite, porque a gente vai falar basicamente da restauração, ou o que é o testemunho de Deus na terra, né? Porque o plano de Deus é que o testemunho de Deus, ele que vai trazer o reino de Deus, ele seja fortalecido para que Cristo cada vez mais seja visto na terra, né? Esse é o anseio, inclusive, de toda a criação, a manifestação dos filhos de Deus. E como resistência a isso, né? E como manifestação do império das trevas, a iniquidade vai se multiplicando, e esse testemunho vai sendo dado na terra do plano de Deus, revelando o plano de Deus, o plano redentor do Senhor, e juízo para aqueles que rejeitam o plano de Deus, né? E, então, é um anúncio do plano de Deus hoje, amanhã, até o último dia, do dia do Senhor. E o último dia, do dia do Senhor, é o reino de Deus vindo na terra, né? E o reino de Deus manifestando na terra. Deus reinando plenamente, chegando ao cume, né, ao clímax do reino de Deus, e Deus trazendo juízo sobre todos os inimigos, inclusive sobre o pecado. Bom, o texto que nós vamos ler é o texto de Atos 2, a palavra de Pedro, lá no dia de Pentecostes. Nós vamos ler esse texto ao longo da mensagem. E agora nós vamos desmembrar isso aqui um pouquinho, transformar o tema na mensagem, né? Bom, quando nós falamos da mensagem, é a mesma coisa que a palavra. Então, a mensagem é a palavra profética dos últimos dias. A mesma coisa que o Evangelho. São faces da mesma mensagem. O Evangelho do reino, o Evangelho profético do reino, dos últimos dias, ou nos últimos dias. É a mesma coisa que o testemunho. Testemunho profético nos últimos dias. Bom, aqui nós temos, dá para a gente abrir esse leque aqui, de tudo aquilo que Jesus e os profetas na história ensinam sobre o que é a palavra, não é? O que é esse verbo de Deus que foi se revelando na vida dos profetas e encarnou em Jesus, o Filho do Homem. Então, eu só vou pegar alguns adjetivos aqui. Esse testemunho, essa palavra, é o testemunho da graça. Essa palavra é a palavra da verdade. E esse binário aqui, graça e verdade, é aquilo que João sintetizou a pessoa de Cristo. Vimos a sua glória,
cheio de graça e verdade. Vimos a glória de Cristo, do Filho de Deus. Não é? Graça, bondade, compaixão, misericórdia. Foi aquilo que Deus disse para Moisés. Não é? Moisés pediu, Deus, eu quero ver a tua glória. O Christopher ministrou muito sobre isso, né, ao longo desses dias. E Deus disse para ele, eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade. Então, a glória de Deus é bondade. E aí, abre-se também, né, muitas outras faces, outros adjetivos. Mas Deus é bom. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. A glória de Deus é verdade. Verdade não no sentido só de informação absoluta. Então, informação que resolve todas as coisas. Quando Jesus diz, Ele é a verdade de Deus, eu sou a verdade, eu sou a palavra que responde todas as questões. E aí, não é só questões de mente, é questões de existência, questões existenciais. Eu sou a palavra que revela a nossa identidade verdadeira. Eu sou a palavra que revela o caminho da história. Eu sou a palavra que revela o plano eterno de Deus. Eu sou a palavra que traz segurança, que consola, porque sabemos quem somos nós, qual é o plano de Deus para nós, e percebemos que Deus conduz o seu plano na história, então não há temor. Porque as palavras dele, ele vai cumprir a sua palavra. Ele zela pela palavra para cumprir. Então vai dar certo. Um dia o pastor Ariovaldo Ramos parafraseou em cima daquela conversa de Deus com Moisés, na sarça, quando ele mandou ele para o Egito. Aí Deus disse para ele, Moisés, você vai sair daqui, vai descer ao Egito, vai falar com o Faraó. Eu vou libertar o povo do Egito em você, e vocês vão voltar a este monte, e neste monte vocês vão me adorar. Deus, eu quero um sinal. Moisés, você vai sair daqui, vai lá no Egito, e vai voltar a esse monte. O sinal é, vai dar certo. Vai funcionar. Não tenha dúvida, vai dar certo. Eu quero um sinal, Deus. Moisés, você vai sair daqui, ir ao Egito, e vai voltar aqui. Eu estou dizendo, vai acontecer. Está tudo pronto, vai dar certo. Creia que vai dar certo. Eu estou dizendo, não tem como. Eu estou dizendo. Não há impedimento para a minha palavra. Eu quero um sinal. Então, Deus deu 2 sinais para ele. Né? Da vara, que virou cobra, depois voltou a ser vara, e da mão que colocou no peito, e ficou leproso, depois colocou de novo, isso. Então Deus mostrou que o poder dele, que faria cumprir a sua palavra, o seu propósito, não haveria resistência à altura do poder de Deus. Daria certo. Então, quando Jesus diz qualquer coisa nas Escrituras, é nessa base. Quando ele diz que vai voltar, o nosso coração vai dar certo. Quando ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo,
o nosso coração é, vai dar certo, o Espírito Santo vai vir. E quando ele diz, vai restaurar a igreja, que vai restaurar o testemunho dele na terra, vai dar certo. Porque para Deus não haverá impossível. Vamos abrir um pouco mais essa. Jesus falou, as minhas palavras são espírito. Esse aqui, acho que já secou. Não tem problema, é a última aula, pode ir acabando. Espírito e vida. Mas Paulo diz que o evangelho é o quê? Poder. Até aqui tá bom, deixa 5. A gente poderia também ir abrindo isso aqui. Bom, essa palavra, que é o evangelho, que é o testemunho, que é graça e verdade, ela é o Verbo. Ela é Cristo, que encarnou no Filho do Homem, em Jesus. Para aí onde você está acompanhando, agora nós vamos chegar aqui nessa dimensão aqui do Verbo, para a gente entender um pouquinho como que a mensagem ela vai sendo manifestada, como que essa mensagem, essa palavra, esse evangelho vai sendo manifestado. Isso aqui eu aprendi com John Walker, que ensinava sobre isso. Tudo que é físico tem 3 dimensões. Ok? Comprimento, altura e largura. Seja qualquer formato, inclusive regular, se torna uma massa. Tem um volume que ocupa um lugar no espaço. Então, essas 3 dimensões aqui, comprimento, altura e largura, são as dimensões do físico, que ocupam um lugar no espaço. Porque existe, então, ocupa um lugar dentro do tempo. E o tempo está dentro, ou ocupa um ponto, ou está dentro da eternidade. Ok? Tudo que é físico tem comprimento, altura e largura, é uma massa, tem um volume, você e eu temos um volume. Você mergulhar na piscina, não é? E se quiser ocupar um lugar dentro da piscina, uma água vai ter que sair de lá. Essa quantidade de água que saiu de dentro da piscina, quando você pulou lá, ou o nível da piscina que subiu quando você pulou, é o seu volume. Mas isso está ocorrendo dentro do tempo, num horário, num dia,
no mês, que está ocorrendo dentro da eternidade. Então, uma outra possibilidade da gente escrever isso é assim. Então, aqui, a primeira, a segunda e a terceira dimensão do físico. Essa dimensão aqui é a dimensão do tempo, que é a quarta. A quinta dimensão, a dimensão da eternidade. O físico dentro do tempo, dentro da eternidade. Esse é um outro diagrama aqui que eu pensei. Então, uma outra possibilidade da gente ver isso é assim. O tempo, o que é físico, está dentro do tempo. O tempo é cíclico, né? Dia, mês e ano, horas, que tem minutos e segundos. Cíclico. O tempo vai ciclando, correndo dentro. Esses dois riscos de fora aqui é a eternidade. Agora, aonde que está a palavra? Onde que ela surge? De onde ela vem? Da eternidade? Então eu quero propor uma outra dimensão para vocês, aí depois discute se há ou não há essa dimensão. Isaías diz que Cristo é Pai da eternidade. Deus é Pai da eternidade. Então, a eternidade é filho ou filha, se a eternidade for feminina, de Deus. E quando João e quando Paulo começam a falar de Cristo, eles começam a falar de anterior a isso. No princípio era o Verbo. Verbo era Deus. Esse Verbo, num ponto da eternidade, num ponto do tempo, assumiu uma figura humana, encarnou. Essa dimensão aqui, se a gente pode chamar de dimensão, eu não sei, porque eu conversei com 2 mestres aqui, a gente ficou na dúvida se pode ou não pode. É a dimensão do Verbo. Mas vamos arriscar aqui e pôr a sexta aqui. Verbo. E Verbo. O desígnio de Deus, a palavra de Deus, ela está nessa dimensão aqui. Ela habita aqui. Ela habita. E em qualquer momento do tempo, da história, porque tudo aqui é criação de Deus. Tudo aqui é criação. Tudo aqui é pós-Deus.
Essa questão da eternidade, filha de Deus, eu sei que nem eu entendo muito bem isso, mas tudo que a gente concebe de existência, a gente, na nossa mente, tem que colocar isso no tempo, dentro de um ponto da eternidade. Então, a gente pensar que Deus está fora do tempo e fora da eternidade é um negócio que a nossa mente não alcança. Então, quem gosta de filosofia tem aí um bom tema para trabalhar. Eu vou pegar um exemplo na Bíblia daquele centurião que ele foi conversar com Jesus e ele tinha um servo doente. E ele chegou para Jesus, Jesus estava num outro lugar, não estava no mesmo lugar, e ele foi dizer para Jesus, Jesus, o meu servo está doente, e eu vim aqui buscar cura. E Jesus disse para ele, espera um pouco, que daqui a algum tempo eu vou até aquele lugar onde ele está e vou tocar nele e ele vai ser curado. Aí o centurião disse, Jesus, não precisa. E ele falou duas coisas a respeito de Jesus. Você é um homem sujeito à autoridade. Eu sei o que é estar sujeito à autoridade e eu sei o que é pessoas estarem sujeitas à autoridade. Eu estou sujeito à autoridade de César. E quando eu digo alguma coisa, porque eu estou sujeito a César, é a mesma coisa que César estivesse dizendo. E eu digo ao meu soldado, vai, e ele vai. E eu digo a ele, vem, e ele vem. E você, Jesus, é sujeito à autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Você está aqui, ó. Você não está solto. Você está sujeito ao Pai. Se o Pai disser, imediatamente vai aparecer a vontade do Pai. E se você disser, imediatamente porque está sujeito à autoridade, vai acontecer. Essa foi. Ele teve alguma revelação da Trindade. Ele teve alguma revelação que Jesus não está sozinho. Segunda coisa, a sua palavra não está presa ao tempo. Não está presa ao físico. Se a sua palavra for liberada, ela é maior. Ela vai percorrer esse caminho aqui, ó. Ela vai sair desse ponto, entrar num ponto da eternidade, manifestar no tempo e materializar, encarnar. Se você disser uma palavra, porque ela é liberada desta comunhão aqui, e ela é liberada deste ponto aonde não há limitação para ela.
Não há impedimento para ela, porque tudo que é criado é filho dessa palavra. Tudo que é criado é originário dessa palavra. Ela vai chegar onde meu servo está, e ele vai ser curado. Sabe o que Jesus disse? Até agora, em Israel, no Sinédrio, nos fariseus, nos escribas, nos essênios, eu não achei uma fé como essa. Eu não achei uma revelação como essa. Vai, porque o seu servo está curado. E ele foi e chegou lá e disse: que hora que você foi curado? 9h10 da manhã. 9h10 foi a hora que Jesus disse: o seu servo está curado. É por isso que Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, não há impedimento. O testemunho de Deus vai aparecer. O poder de Deus vai encarnar. A graça de Deus vai se manifestar, a realidade de Deus vai aparecer, o Espírito de Deus vai falar, e a vida de Deus vai pulsar, porque chegou a palavra de Deus. A mensagem, ela precisa ser, a mensagem, ela é profética. O que é profético? Dá também para a gente abrir vários adjetivos. A árvore que não dá fruto, joga fora. Ela é viva. Viva. Profético quer dizer palavra viva de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, ela é uma candeia que vai clareando, trazendo revelação. Para ser vivo a palavra, e para que é profético, que é a mesma coisa que é profético, ela tem um binário. Qual é o binário? Ela revela, aqui, onde está o verbo, eu não sei se vocês anotaram, eu só falei, eu não escrevi. Aqui, onde está o verbo, é onde habita o eterno propósito de Deus. E o verbo habita onde? Em Deus. Então, o eterno propósito de Deus habita em Deus. E o verbo é Deus. Qual é o primeiro binário? A palavra profética, ela revela. Eu vou abreviar. Eterno propósito de Deus. Desculpe aqui, mas Deus... Vou abreviar, não.
ao homem. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, ela insere o homem no eterno propósito de Deus. Então, nós estamos aqui, né? Olhamos um pouquinho que é a mensagem e vamos falar um pouco sobre o que é profético. Revelar a mente, o plano, o coração, as intenções de Deus ao homem. A gente não tem dúvida disso, que a Bíblia foi escrita, é uma história de revelação de Deus ao homem em inúmeras comunhão, em inúmeras histórias de Deus ao homem, com homens, com o seu povo, com o seu corpo. E ela insere o homem dentro desse eterno propósito de Deus. A palavra profética, ela põe o homem nessa dimensão aqui, ó. Começa a ver algumas coisas dessa dimensão. E quando ele se vê nessa dimensão, quando ele vê essa dimensão, ele se vê. Ele se vê diante do plano de Deus. Ele se vê diante da palavra. Ele se vê diante do Evangelho. Ele se vê diante dessa referência que está sendo manifestada a ele, nessa mensagem, nesse testemunho. Essa palavra está sendo viva, se tornando vivo para ele. As coisas de Deus vai se tornando vivo para ele. E se este homem é nascido da água e do Espírito, batizado no corpo, como o Ângelo estava falando, ele vai se perceber. E a hora que ele vai se percebendo, a primeira coisa que vai acontecer não é constrangimento. Meu Deus, essa é a minha identidade. Esse é o plano de Deus. Olha o que eu estou fazendo. Olha quem eu sou. É isso que Deus quer para mim? É isso que é a herança que Cristo conquistou na cruz? É isto que é a glória que vem do reino de Deus? É isto que é a vontade de Deus? É isso que é o plano de Deus? Meu Deus, eu quero largar tudo. Eu não quero mais a mim. Eu nego a mim mesmo. Porque tudo que vai nascer da minha mente, como diz Jesus a Nicodemos, as obras têm que ser originárias em Deus.
tudo que vai nascer do meu coração não serve. A gente vive dias assim, né? Dias do triunfalismo, não é? Na mensagem triunfal do Evangelho. Aí a Bíblia virou um abracadabra. Positivismo com triunfalismo. E a gente dá ordem para o demônio, faz tudo certinho, e ele não sai. E a gente dá ordem para a doença, e ela não é curada. E a gente acha que a palavra é uma informação que a gente libera. A palavra não é informação. A palavra é um testemunho, é uma vida, é um poder, é uma graça, é uma realidade que se manifesta. Agora vamos lá para o texto. 25 minutos para a gente percorrer esse texto. Atos capítulo 2. Versículo 14. Dois 14. Então se levantou Pedro com os 11, ministério plural, corpo de Cristo, ministério coletivo, tem muitas coisas liberadas aí para a gente estudar sobre isso. Erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento, dá atenção disto e atentai nas minhas palavras. Minhas palavras. Tomai conhecimento e atentai nas minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vindes pensando que essa é a terceira hora do dia. Mas o que ocorre hoje é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ó a palavra. Explicando que Deus, o Verbo, na eternidade, dentro do tempo, alguns 600 anos atrás, trouxe uma palavra ao profeta Joel. Esse, revela o eterno propósito de Deus ao homem. E ele está dizendo, aquilo que foi prometido por Deus, a palavra profética vai ligando o momento, esse tempo, com o eterno propósito de Deus. Vai ligando. Vai explicando o que está acontecendo dentro do plano único, dentro do pensamento único de Deus na história. Acontecerá nos últimos dias. Ele está dizendo, nós estamos nos últimos dias. Isso é uma informação importante. Os últimos dias já começaram. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está explicando o fenômeno dentro da vontade eterna de Deus. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O Espírito
está fazendo Pedro lembrar de tudo aquilo que tinha sido ensinado. E Jesus ensinou tudo a respeito dele aos do caminho de Emaús, e com certeza ensinou aos 12 num CPPI de 3 anos e meio. Tudo que os profetas ensinaram a respeito dele. Quando Jesus está falando lá do Consolador, no 14, no 15, ele está dizendo: vem aquele que foi prometido. É o momento. Ele vai descer. E eu estarei em vós. Só vai mudar aqui, ó. Só vai dar um giro aqui, ó. Eu estarei em vós, encarnado, em vós, pelo Espírito e no Espírito. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Tal como eu estou profetizando agora. E profetizar é revelar dentro do plano de Deus. Jesus explicou sobre isso, ser dispenseiro fiel. O que é dispensa? Onde está todo depósito de pão, de alimento de Deus. E ser dispenseiro fiel é ter a mente do Espírito, é ter esse ímpeto do Espírito para entrar na dispensa de Deus e pegar o pão daquele dia, para aquele dia, a palavra daquele dia. Mas a palavra não é solta, a palavra vem desse eterno propósito de Deus. O que é uma falsa profecia? É uma profecia que é contra aquilo que Deus vai fazer. Quais eram as falsas profecias que havia no deserto? Deus tirou a gente do deserto para morrer aqui. E isso inflamou. Qual que é a outra? Tem gigantes na terra prometida e isso inflamou. Falsa profecia. Moisés sabia que Deus cumpre com a sua palavra, ele vela para cumprir. Moisés sabia que quando Deus jura, irá acontecer, não há impedimento no tempo, no espaço e no físico para isso acontecer. É neste lugar, é em Deus que está, é onde nasce, é onde cresce a fé da igreja, do corpo de Cristo. É em Deus onde está o testemunho. Derramarei no meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aí ele continua falando. Nos últimos dias, tem mais coisas que acontecem. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Você tem uma palavra dessa para essa geração? Do que ele está falando? Dos dias finais, e ele está falando do dia do Senhor. Antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. Palavra profética revela o eterno propósito de Deus ao homem. Deus vai botar fogo nessa terra. Vocês precisam saber.
apóstolo Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão sendo entesouradas para o juízo de Deus, para o fogo. Nós cremos nessa palavra? Nós anunciamos essa palavra? Quando nós chegamos num velório, a gente diz que aquela pessoa que morreu, chegou para ela o juízo de Deus? A gente diz para todos que estão em volta, olha, o juízo de Deus chegou para essa pessoa. Para a vida ou para a morte. Nós temos coragem, ousadia para dizer isso? Ou a gente deixa que as encarnações da filosofia espírita console todos aqueles que estão no velório? Ou nós deixamos que o pensamento contrário à palavra de Deus, que criou um purgatório, console aqueles que estão? A palavra profética, ela traz uma mensagem de urgência. Esse testemunho dos últimos dias é uma mensagem de urgência, é uma mensagem para acordar. O plano de Deus está andando. Há um dia do Senhor, grande e glorioso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graça, Deus derramando vida aos que creem e esperam nas promessas. E terror, a mensagem é de terror. Tu és mestre, Nicodemos. Você não sabe essas coisas? Eu estou falando de coisas da terra, do Filho do Homem. Se eu falar das coisas de Cristo, do Filho de Deus, das celestiais, aí que a sua cabeça vai entrar em parafuso mesmo. Porque você não entrou no reino de Deus. Você não tocou nesse eterno propósito de Deus. Você não viu. Por isso que você me vê como mestre. Mas eu sou a oferta. Porque Deus me deu como uma oferta pelo pecado. Eu sou o perdão, porque quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E a vontade de Deus é esta. Que todos aqueles que me virem creiam. Porque aquele que crê não é julgado, mas passou da morte para a vida. Entrou aqui. Entrou aqui, ó. E aquele que não crê já está condenado. E aí mais para frente ele diz o seguinte: eu vou enviar o Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você lembra o que Jesus disse que é o pecado dos pecados? O que ele disse que é o pecado que o Espírito Santo vai convencer? Porque não crê em mim. Se não crê em mim, crê neles.
confiam neles, no seu braço. Se não crê em mim, crê no diabo, crê na palavra de engano, crê na palavra de mentira, não crê na palavra da verdade, não crê na palavra da vida. Só o Espírito Santo pode trazer revelação a respeito do verbo. E é isso que está acontecendo nesse instante, nestas palavras de Pedro. 22. Varões israelitas, atentai às minhas palavras. Agora ele começa a falar de quem? Do Filho do Homem. Olha só. Olha onde ele vai chegar. Este Jesus, Nazareno, colocou ele dentro do templo, num lugar no espaço. Este Jesus, Filho do Homem, Nazareno. Varão aprovado de Deus. Ou seja, irrepreensível no seu caráter, irrepreensível segundo a lei. Isso os varões Galileu e os habitantes de Jerusalém sabem muito bem o que é ser aprovado de Deus. Mas esse Jesus, o Nazareno, manifestou muitos milagres, prodígios e sinais dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele está dizendo, esse Jesus Nazareno, filho do homem, é um grande profeta, o maior dos profetas. E ele vai subindo. Percebe aí como que ele vai subindo na palavra. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele coloca Jesus, o Nazareno, dentro do eterno propósito de Deus. Deus estabeleceu um tempo para o seu Filho ser encarnado e morto. E eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Presciência de Deus, eterno propósito de Deus. Como vós mesmos, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos iníquas. Aqui está um pouquinho de fermento de Pedro. Não está errado o que ele falou. Mas lá na frente a gente vai entender que ele poderia falar, vós o mataste crucificando por mãos iníquas, mas eu também sou culpado da morte dele. Aqui ele só passou parte, metade da história, porque ele está bravo ainda com esse negócio. Mas ele está pregando, ele está profetizando, ele está revelando. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Irmão, essa mensagem da ressurreição, isso aqui é uma bomba na incredulidade dos saduceus, que não criam na ressurreição. Uma bomba na dureza de coração dos fariseus. Vós, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que algo físico, no tempo, retesse o poder de Deus. Não havia legalidade, não havia força, não havia autoridade na morte para pará-lo. Porque a respeito diz dele Davi. E aí ele sobe. Aqui, ó. Agora, nesse instante, ele começa a falar do Cristo. Falou do Filho do Homem. E aí agora ele sobe. A respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção.
presciência de Deus, poder de Deus. Ressuscitar Jesus. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele já falou de Joel. Agora ele volta. Mais um pouquinho. Porque, para os varões galileus, os habitantes de Jerusalém, Davi é a esperança. O reino de Davi é a esperança. Que volte, que seja restaurado. Eles mesmos, dias anteriores, perguntaram para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Esse filho de Davi é filho de Deus. E ele reinará no trono de Davi como filho de Deus para sempre. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Nós temos uma palavra a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Exaltado, pois, vai subindo, à destra de Deus, tendo recebido, ó a trindade aqui, do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes, que vocês estão contemplando em sinal, derramou isso que vocês estão ouvindo, isso que vocês estão ouvindo de nós e vendo em nós é o poder da ressurreição de Cristo, o Filho de Davi, e do Espírito dele que está em nós, derramado em nós. E o Espírito dele revela todo o desígnio, toda a palavra de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados de seus pés. O que ele está? Ele está combatendo a incredulidade dos judeus de aceitar a comunhão da Trindade, de aceitar que Jesus é Deus. De aceitar que Deus é uma comunhão, que Deus existe em comunhão. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. Senhor, é Cristo. Este Jesus aí, ó, que andou entre nós, esse Filho do homem, ele é Senhor, e ele é Cristo, ele é o Verbo. Ouvindo isto, a palavra profética põe o homem dentro desse eterno coração de Deus. Ouvindo isso, o que ele diz? Nós estamos perdidos.
O evangelho que não traz ao homem uma consciência de que ele é perdido, é manco, está faltando parte. Estamos perdidos. O que a gente faz, o que a gente crê, está tudo misturado, está uma bagunça. E Pedro está organizando tudo, revelando Deus. Estamos perdidos. Compungiu-lhes o coração. É como se tivesse assim, está todo mundo na parede. E aí, eles fizeram a pergunta de quem está tendo revelação. É a pergunta da resposta. O que a gente faz? E aí Pedro tem resposta para a geração dele. O que a gente faz agora? O que faremos, irmãos? Como é que a gente entra dentro disso aí? Como é que a minha vida se insere dentro disso aí? Como é que isso que está acontecendo com vocês, essa graça, essa verdade, esse espírito, essa vida, esse anúncio de juízo, essa expectativa, essa esperança, essa glória, como é que tudo isso acontece com a gente? Como é que a gente faz? A gente está do lado de fora e vocês colocaram nós diante disso, a gente está se vendo, como é que a gente faz? Para ter esse testemunho, como é que a gente faz para ser inserido nesse plano de Deus? Como é que a gente faz para essa palavra também encarnar em nós? Arrependei-vos. Deixa piorar a crise. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Pedro sabia que sem arrependimento, ele sabia, ele chorou amargamente por isso. Foi duro quebrar a justiça própria dele, foi duro quebrar o ímpeto da sua força, foi duro, mas ele sabia o que glória que vinha depois dessa porta aí, que glória que vinha depois desse altar. Ele sabia: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Jesus. Cristo. Cristo. Jesus. Em nome do Verbo. Em nome do Salvador, Jesus. Em nome da palavra. Em nome daquele que era, que é e que há de vir. Cada um de vós sejais batizados, e na hora vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E aí, nesse instante, o Verbo assinou. Nesse instante. Pois para vós outros é promessa para os vossos filhos, e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. Nós somos os que estão longe nessa palavra de Pedro? Nós somos tantos quanto Deus os chamar? Nós somos aqueles que Jesus disse: eu oro por estes e por aqueles que na história, no tempo, virão a crer em mim, lá no João 17. Para tantos quanto Deus o chamar, com muitas outras palavras, apenas que não ficou registrado aqui. Deu testemunho. Meu Deus. Deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos deste mundo.
Salvai-vos da garra do diabo, salvai-vos do seu próprio coração corrupto, salvai-vos das mentiras que estão nas vossas mentes, salvai-vos desse espírito contrário ao reino de Deus que está vindo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É isso aqui que é aceitar Jesus. Se a palavra for correta, nós vamos receber o Espírito Santo de maneira correta. Assim ensinou o John Walker. Se o testemunho for correto, a palavra é que gera tudo. Nós somos uma igreja fruto da revelação que nós temos. Ninguém vai além da sua fé. Ninguém vai além da sua revelação. O problema, irmãos, é que há uma promessa